Olá, bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Desde já eu sou grata a você pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição e também sou grata pelo seu e-mail, contando aqui a sua história, para que possamos ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Lembrando a você que a finalidade desse canal é uma finalidade muito nobre. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a Miralda Webb. A Miralda tem uma história fantástica, que daria, no mínimo, um filme de Hollywood. Mas, como ela mesma diz, é uma saga de vida. Nós tivemos uma conversa muito longa e eu resolvi dividir a entrevista dela em 5 partes, ou seja, 5 domingos. Pedindo a você também, se você souber algum detalhe que leve a Miralda ao encontro da mãe dela, por favor, entre em contato conosco aqui nesse e-mail abaixo, pois como nós sabemos, nada é impossível nessa vida. E quem sabe assim, a Miralda poderá encontrar a mãe dela depois de tantos anos. Então, vamos conhecer a história da Miralda, passado a limpo. A pessoa virou para mim e disse: "Nossa, Miralda, como você sofreu!" E eu já estava nessa fase do despertar. De repente veio assim uma coisa tão forte, Maria Inês, tipo: "Miralda, corrige isso." Mas foi algo que até eu me surpreendi com aquilo. Que eu virei-me para ela e falei assim: "Não, não, não, eu não sofri. Eu não sofri. Foi treinamento. Eu fui treinada." E eu recebi essa chamada e eu vi o número. Eu falei: "Nossa, mas esse número não é de Santos", porque ela estava em Santos. Aí quando eu atendo a chamada, aí uma pessoa diz assim: "Escuta, o seu nome é Miralda Teixeira?" Aí eu disse: "Sim." "Você tem o nome da sua mãe, do seu pai, não sei o que?" Eu falei: "Sim." Ela disse: "Não, porque eu acho que estou aqui com uma pessoa que acho que é sua irmã." Gente, mais de 50 anos, eu não fazia ideia se estava vivo, se estava morto, onde é que estava. Quando ela falou isso, logo de seguida, porque ela ligou achando que o número era de Londrina, e ela tinha ligado para Londres, é lógico, a chamada, aquilo era caríssimo. Aí a chamada caiu. Gente do céu, eu fiquei assim em pânico. Eu falei: "Meu Deus, eu não acredito." Aí ligaram novamente. Eu só ouvia do outro lado uma pessoa gritando e chorando: "Meu Deus, encontrei minha irmã. Meu Deus, encontrei a minha irmã." A Ângela, aquela que você viu no vídeo. Olha, eu não acreditava. Eu não acreditava. E é interessante que eu tinha passado férias no Brasil, eu tinha ido para o Brasil visitar minha filha, com a que morava, a que estava comigo em Londres. Acho que fazia o quê? Foram as férias que eu tirei do trabalho. E essa chamada aconteceu, acho que 2 meses depois. Eu não podia tirar férias, eu não podia voltar lá de novo. Aí o que aconteceu? Aí nós ligávamos quase todo dia, e nós começamos. E aí a Ângela me disse: "Miralda, olha, eu sei do tio, não sei o que, a tia, não sei o que, o tio. Ela tinha o contato de muitos da família. Só que mãe e pai, nada. Bom, o que eu fiz? Eu falei para ela: "Olha, eu não posso ir para aí agora, eu só posso ir nas minhas próximas férias." E combinei para ir para lá dia 1º de fevereiro de 2014. E nisso, o casamento que estava mais ou menos arranjado foi outro tratamento também violento. Liga para mim. A pessoa liga para mim: "Olha, afinal nós tínhamos marcado essa data e não sei o que, mas eu tô aqui muito, tô muito em dúvida, eu tô não sei o que, papapá." Eu peguei e disse: "Olha,
Isso é um acabou? Aí eu peguei e perguntei, olha, a outra pessoa? Aí ele disse, sim. Eu falei, olha, então acabou. Acabou. Final disso. Parece que o homem, quando uma mulher, ela simplesmente diz, ok, acabou, tudo bem. Parece que eles querem que a mulher diga, não, pelo amor de Deus, não me deixa, não me larga, não sei o quê. Simplesmente ele disse, não, mas não pode terminar assim. E não sei, olha, começou aquele drama de novela, sabe? Aí o que aconteceu? Nós tínhamos combinado para o dia 12 de agosto de 2014. Eu, naquela confusão toda, eu tirei uma semana de férias ou algo assim, e eu fui para Lisboa para a gente acertar a situação, para a gente conversar. Quando eu chego em Lisboa, ele vem se encontrar comigo, a gente volta para Lisboa. Quando eu chego para Lisboa, foi uma confusão danada. Eu só sei que eu volto para Lisboa e uma semana depois ele desaparece e eu fico sabendo que ele tinha se casado com outra pessoa, não foi comigo. Gente do céu, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Uma pessoa que ficou separada 20 e poucos anos, divorciado, sozinho, teve uma relação comigo com 14 anos, viu o tipo de pessoa que eu era e se casa com outra pessoa que tinha conhecido há pouco tempo, uma africana. Eu fiquei completamente desnorteada. Eu quero mencionar esse caso, não que eu seja muito de melodrama, mas aconteceu algo muito interessante aí, muito interessante. Porque eu tinha que voltar para a Inglaterra para reaver o meu trabalho, que eu não podia ficar sem trabalho. E quando eu volto, logo após a notícia de que ele tinha se casado com outra mulher, eu voltei para a Inglaterra de rastos emocionalmente. Eu estava arrasada emocionalmente. E era interessante que naquela época eu lia muito, porque como eu ia de bus para os trabalhos e o bus era 1 hora e picos, então eu lia muito. Aí, e naquela altura eu estava lendo um autor que eu não sei se você já leu algum livro dele, que eu acho fantástico, é um escritor brasileiro, Augusto Cury. Eu estava lendo, eu li mais de 20 livros do Augusto Cury. E naquela altura, aí eu vou trabalhar um pouco ao lado da espiritualidade, naquela altura, eu estava lendo um livro dele que ele tem ele tem tipo uns volumes de livro, que é do mesmo assunto, que é sobre a vida de Jesus Cristo. Ele tem o Mestre do Amor, o Mestre da Bondade, o Mestre disso, o Mestre daquilo. Eu estava lendo o Mestre do Amor. Mas, aí eu estava trabalhando como nani, estava cuidando das crianças aqui, só que eu estava emocionalmente, eu estava realmente arrasada. É quando você chega no fundo do poço, que aí você tá boa para ser trabalhada pela espiritualidade. Porque aí o que aconteceu? Eu voltei. Realmente, a minha filha já tinha ido morar com uma amiga dela, foi alugar um flatzinho, eu estava morando sozinha praticamente. E eu me lembro que a única coisa, sabe, tava uma dor assim tão grande, uma dor assim tão grande, sabe? E interessante, Maria Inês, que eu acabei me tornando uma pessoa muito dura, sabe? E eu me lembro uma vez, uma expressão que a minha filha mais velha usou, foi quando a tia, a irmã do pai dela faleceu, e eles foram no velório, e a minha filha me ligou dizendo que tinha ido no velório e que eles estavam arrasados, porque foi a irmã mais nova que faleceu, aquela que tinha mentido para mim do paradeiro da minha filha. Aí ela me falou, mãe, eu fui lá no velório lá da tia Sandra, sabe, tava todo mundo lá, tava todo mundo arrasado, não sei o quê. E eu peguei e falei para ela, falei, filha, mas é assim, morrer, todo mundo vai morrer.
Epa, eu não sei por que as pessoas ficam tão arrasadas quando perdem assim, as pessoas, porque assim, eu nunca tinha perdido ninguém, eu não tinha vínculo de família. E ela pegou e disse assim, nossa mãe, como você tá insensível, como você tá empedrecida, sabe? Puxa, aquilo marcou aqui um bocado, sabe? Foi interessante que essa situação que aconteceu comigo, epa, quando eu voltei, eu senti uma dor assim tão grande, porque eu gostava dele. Eu, além de gostar dele, eu tinha criado um sentimento de apego, de tipo, não, ele é meu, ele é não sei o quê, sabe? De repente, ele foi tirado. E aí, aquela dor que eu sentia, me lembro que um dia eu parei para pensar e sabe, Deus falou comigo, Miralda, você está vendo como dói? Você não pode ser insensível com as pessoas, porque assim, dói perder alguém. Há dor. E eu disse, Deus, eu realmente estou sentindo essa dor. Mas no meu coração eu sentia, não, o que ele fez para mim é imperdoável. Não tem perdão, porque ele foi muito sacana. Ele foi muito sacana mesmo. E eu estava lendo aquele livro, O Mestre do Amor, e teve um dia que eu recebi uma paulada tão grande na cabeça de Deus, que aquilo foi muito profundo mesmo. Porque assim, eu estava vindo para aquele meu trabalho, cuidando das crianças dentro do bus, lendo aquele livro, mas aquela dor, aquela coisa, sabe? E com aquele sentimento, é imperdoável, eu não vou perdoá-lo e não sei o quê. Olha, eu comecei a ler a passagem em que Augusto Cury descreve com uma profundeza e uma beleza tão grande quando Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos e depois ele tem que ser julgado não lembro lá o nome do outro, que ele passa, que ele estava transfigurado, e o Augusto Cury descreve, Jesus sai de lá com a coroa de espinho, ensanguentado, e ele levanta os olhos e olha para a multidão, e provavelmente ele procurava um dos apóstolos, talvez Pedro, para ter algum alento naquilo. E ele não viu ninguém. E Pedro estava do outro lado, negando Jesus. Eu li aquela passagem e aquilo ali, e depois quando eu cheguei na parte que ele dizia que Jesus, quando ele foi crucificado, ele levantou os olhos para o alto e disse, é aí que eu te digo que a interpretação quântica é completamente diferente, que ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oh, Maria Inês, naquele momento, Deus me fez a pergunta fatídica. Eu senti ele perguntar para mim, Miralda, você se julga melhor do que Jesus? Menina, aquilo foi fundo, aquilo foi pesado. Eu simplesmente fechei o livro, abaixei a minha cabeça dentro do ônibus, indo para o trabalho. Eu disse, Deus, de maneira nenhuma, quem sou eu? Aí ele pega e diz, e por que você não pode perdoar o fulano? Eu disse, olha, Deus, é assim, ok, tudo bem, eu me disponho a perdoar. Porque assim, se Jesus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Aí, Maria Inês, foi aí que a coisa aconteceu. E tem mais, o meu pai, eu carreguei ódio do meu pai durante muitos anos, porque o meu pai tinha provocado tudo aquilo, uma faca na mão. E nesse tratamento do trabalhar o perdão,
Eu me lembro que teve um dia que eu estava voltando do trabalho e eu estava lendo, inclusive, até um outro livro que era Eu Quero Ser Profundamente Feliz, até de uma escritora inglesa. Ela contou o relacionamento dela com o pai e de repente, porque assim, o meu pai era como se eu tivesse colocado o meu pai num compartimento fechado e trancado ele lá, tipo, ele não existe. E aquela passagem naquele livro me fez parar para pensar, assim, aqui, por isso que os meus relacionamentos não vão para frente. É por isso que não dá. Porque o meu pai está aprisionado aqui dentro de mim. E eu tomei a decisão naquele dia de perdoar também o meu pai. Eu me lembro que eu fui para um parque aqui, Finsbury Park. Liguei para minha filha e disse, olha, eu vou chegar mais tarde em casa. Eu fui para esse parque, procurei uma árvore, sentei no pé dessa árvore e eu mentalmente eu disse, olha, eu preciso trabalhar isso. Eu falei, olha, eu preciso da presença do meu pai aqui. É assim, eu chorei, eu gritei, eu disse que eu odiava o meu pai. Eu disse, pai, eu te odeio. Gente do céu, aquilo foi uma coisa, foi como se rasgasse alguma coisa dentro de mim. E no final eu disse, olha, pai, eu te perdoo. Foi muito forte aquilo. Foi muito forte. Eu comecei a aprender o que era a dor, entender a dor do outro quando perde alguém. Começou a ser trabalhado muito profundamente em mim o perdão. E aí nessa leva eu comecei a perdoar a minha mãe, aquela mulher que me maltratou na minha primeira infância. Sabe, parece que tudo começou a se libertar. E aí a coisa começou a mudar. E a partir daí eu fui me encontrar com a minha família, tive aquele encontro do vídeo que eu te mandei. A partir dali, a minha filha, os meus netos começam a vir, que nesse momento só veio homem para minha família até agora, porque era para trabalhar a energia masculina que estava presa aqui. As minhas filhas, eu fiz uma coisa muito importante que eu vou te falar agora, e isso foi até há pouco tempo que isso me ocorreu. A cura da ancestralidade. Eu comecei a trabalhar aquela coisa da cura da ancestralidade e eu fiz sozinha. Isso até foi algo que partiu mais de mim. Eu disse, meu Deus, eu preciso curar minha ancestralidade, porque os meus tios fizeram muita porcaria com as mulheres deles e com os filhos deles, a parte da mãe. E eu comecei a trabalhar isso, e eu comecei a me colocar, eu era o ponto zero, e eu queria criar uma energia de cura de toda a maldade, de tudo que foi mal feito pelos meus ancestrais, e eu queria dirigir essa energia de cura para os meus ancestrais, para que eles não tivessem, para que houvesse um acordar, e não repetissem mais o erro que fizeram, e a partir de mim, a minha descendência estaria livre desse karma, dessa coisa que estava vindo de separação, de relacionamento de pai, mãe, de separação, de abandono. E é interessante que, assim, as minhas filhas, os meus genros, um genro, porque o outro ainda não é oficial, mas eles estão com as minhas filhas e são ótimos pais. São ótimos pais. Então parece que isso tudo, quando eu liberei o meu pai,
quando eu liberei a posse que eu achava que tinha daquela pessoa, que eu achava que tinha que ser meu companheiro, que era meu ego, ele me pertencia, quando eu comecei a liberar isso tudo, a coisa começou a fluir na minha vida. Começou a fluir até o ponto em que a Juliana continua aqui, Juliana ficou na Inglaterra, eu voltei para Lisboa, mas sozinha. Arranjei um trabalho em Lisboa, que já foi agora, já questão de 3 ou 4 anos atrás. Trabalhei que nem uma louca, arranjei um emprego em Lisboa que me consumia, ele não me consumia fisicamente, ele me consumia fisicamente a alma, porque aquilo era um trabalho insano. Eu abri uma empresa de limpeza em Lisboa e eu prestava serviço para uma companhia de turismo e eles me cobravam o trabalho incessantemente, principalmente na época de verão, era de morrer. Até que quando chegou no final desse trabalho, quando eu não aguentava mais, eu disse, Deus, é assim, eu vou deixar esse trabalho. Só que assim, como é que eu vou comer? Como é que eu vou me sustentar? Para quem já tinha passado por tudo que eu tinha passado, ainda tinha dúvida. Deixei o trabalho, comecei, como eu já estava com o meu inglês melhorzinho, as minhas funcionárias, as que trabalhavam comigo, elas queriam aprender inglês, eu disse, olha, então eu vou dar aula de inglês para vocês, inglês basiquinho, para fazer algum dinheirinho. E foi interessante que uma das menininhas, que até era uma menininha de 20 e poucos anos que trabalhava comigo, ela disse, Miralda, você vai viver sozinha a tua vida, vai não sei o quê. Eu tinha arranjado uns namorados, mas era coisa que não dava para nada. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu se arranjar alguém, eu não quero mais ninguém na minha vida, mas se eu arranjar alguém para viver comigo agora, eu quero um namorado inglês. E ela disse, pois olha, eu acho que sei de uma pessoa para você. Ela me mostrou a pessoa, meu marido, agora. Aí eu peguei, mandei uma mensagem, ele me mandou uma de volta, começamos a falar. Ele, logo de início, ele disse, eu preciso te conhecer, você é uma pessoa maravilhosa, não sei o quê, papapá. Ele estava morando ele estava morando numa cidadezinha, eu achava que ele estava na Inglaterra, estava nos Estados Unidos, alguma coisa assim, ele estava morando numa cidadezinha a 2 horas de Lisboa, veio me conhecer, nós começamos um relacionamento, e ele me disse, olha, eu preciso de alguém que viva comigo, que possa fazer vida comigo. Eu tenho um bom rendimento, você só trabalha se você quiser, sabe? Para quem já tinha trabalhado que nem um camelo velho, eu peguei e disse, olha, ok, começamos um relacionamento, acho que foi acho que uns 6 meses de relacionamento, ele pega e chega para mim, coisa que ninguém nunca tinha falado comigo, ele pega e chega para mim, escuta, gente, puxa, você é uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, se eu te pedisse em casamento, eu cá comigo, dentro de mim, eu falei, meu Deus, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Você aceitaria? Eu falei assim, olha, claro que sim, claro que sim. Ele, simplesmente ele disse, olha, eu tenho a minha aposentadoria, você não precisa se preocupar com nada na sua vida. E disse, olha, eu queria fazer um curso de terapia holística, eu queria fazer um monte de coisa, mas eu não tinha nem cabeça para dormir, eu nem dormia direito, eu estava magra, que parecia um palito, não tinha tempo para nada. E eu já estava nesse processo da espiritualidade. E eu quero contar aqui 2 coisas que é muito importante. Eu estava, mesmo com aquele trabalho insano que eu estava fazendo, antes até de conhecê-lo, eu comecei a ler livros sobre espiritualidade, eu comecei a assistir palestras do Hélio Couto, parece que assim, vinha coisas assim para mim que era uma coisa incrível.
E foi interessante que eu aluguei, eu estava morando num apartamentozinho pequenininho em Lisboa, sozinha. E foi interessante que teve um dia, eu não sei se foi durante a noite, se foi de manhã, não sei que horas que isso aconteceu, que eu tive eu acho que foi uma saída do corpo, foi uma projeção astral, foi algo assim muito forte. Eu nunca tinha tido algo daquela maneira na minha vida. Eu não estava acordada, eu não estava dormindo, eu não sei como é que eu estava, mas é assim, eu não me vi, mas eu me sentia como se estivesse dentro de um cérebro gigante. E sabe aqueles neurônios do cérebro? Eu via os neurônios e eu via aquelas sinapses, aquelas energias passando de um lado para o outro, naqueles neurônios. E eu só lembro de uma coisa, que eu fiz uma pergunta: que lugar é esse? E eu voltei pro corpo, acordei, não sei o que aconteceu. Eu não tive a resposta, mas aquilo foi assim, é assim. Como diz muitas vezes no Brasil, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Deixa eu ver se não vai chover. Se eu estiver mentindo. Pura verdade. Foi algo muito forte, muito real. Depois há uma outra situação que eu quero te contar na sequência do meu casamento. Porque aí foi o seguinte, eu aceitei a proposta de casamento, ele, gentleman, eu nunca tinha tido ninguém que se preocupasse comigo. Até foi interessante que teve um dia que, quando nós começamos já a viver juntos, ele teve um dia que, no final de tarde, aí ele, uma casa com piscina, com tudo. Eu, quando olhava para aquilo, eu falava, meu Deus, sabe aquele sentimento? Eu não mereço. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava naquele tratamento, não, se eu estou aqui, porque eu mereço. Aí teve um dia que ele perguntou para mim, olha, você está com fome? Aí eu disse, até tenho fome, sim. Olha, então eu vou preparar um sanduíche para você. Aí eu disse para ele, não se preocupa não, epa, eu preparo. Aí ele pega e vira-se para mim e diz, escuta, você nunca teve ninguém que fizesse alguma coisa para você? Eu virei para ele e falei assim, não. Ele disse, pois agora você tem. Eu parei para pensar, falei, caramba, meu Deus. Pronto, foi essa situação. Aí o que aconteceu? Marcamos a data do casamento aqui na Inglaterra. Foi no dia 18 de dezembro de 2019. É muito importante isso porque, gente, isso foi realmente uma coisa incrível. Porque nós fizemos uma viagem o filho, ele tem 3 filhos, o filho mais novo dele vive em Portugal, veio conosco, é a namorada, viemos para a Inglaterra. E nós tínhamos que estar aqui numa segunda-feira, e nós combinamos de vir, acho que numa terça-feira, chegamos em Londres na quarta, nós íamos visitar a Juliana, ele ia conhecer a Juliana, que ele não conhecia só de chamada, e é interessante que ele tinha marcado ferry para fazer a travessia de Santander para cá, e foi em dezembro, e o tempo estava muito mal, não sei o que, nós saímos, viemos de carro, nós saímos da onde estávamos, da cidade onde morávamos, para ir pegar o filho dele, nós saímos, acho que 10 minutos depois que nós saímos, ele recebeu uma mensagem que o ferry tinha sido cancelado, a gente com as malas, com tudo dentro do carro para fazer a viagem. Simplesmente nós paramos, mas ele é uma pessoa assim tão perspicaz que ele disse, olha, se não dá para esse, então a gente vai até França. A gente vai até, esqueci o nome do lugar agora.
Fazemos a travessia, só que ele praticamente ele tinha que conduzir. Para Santander eram 6, 7 horas de viagem, e para esse eram quase 12 ou 13 horas de viagem. Ele conduziu a viagem inteirinha, sem dormir. Viemos. Ok, chegamos aqui. E outra coisa, nós tínhamos que estar aqui até na segunda-feira, porque se nós não conseguíssemos chegar aqui na segunda-feira, já tinha sido marcado na conservatória, no cartório, para nós fazermos a marcação do casamento, aí não sabíamos quando é que podíamos fazer. Aí viemos, quer dizer, primeiro entrave ali, o cancelamento do ferry. Foi resolvido, viemos. Chegamos, fomos a Londres, visitamos Juliana, viemos para o norte da Inglaterra. Chegamos aqui, tínhamos que estar aqui 20 dias antes da data. Aí pronto, chegamos aqui na segunda-feira. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós estávamos lá no cartório para fazer a marcação. Eu, quando vi lá depois o nome dele, assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Estava com 63 anos. 63 anos. Ok, conseguimos marcar. Aí depois, pronto, passamos mais uns dias aqui, passeando e não sei o que, papapá. Acho que 3 dias antes do casamento marcado, dia 18, isso foi dia 14 ou dia 14 ou 15 mais ou menos, eu comecei a me sentir mal. Eu acho que, inclusive, eu não tenho muita certeza, mas acho que era quando o Covid ainda não estava famoso, não tinha ganhado fama ainda, e eu acho que deve ter sido o Covid. Mas não fiz nada, porque pronto, ninguém fez nada, mas também ninguém pegou, então não sei se foi ou não foi. Mas é assim, no dia 15, no dia 16, no dia 17, eu tinha febre de 40 graus, eu não conseguia nem parar em pé, eu fiquei completamente afônica, perdi completamente a voz. No dia 18, que é às 10 horas da manhã, que seria o nosso casamento, viemos para o casamento, eu comprei um vestidinho de noiva, uma coisa simples, viemos para o casamento, só que assim, eu não falava, estava sem voz. E eu me lembro até hoje que ele chegou e falou para quem ia celebrar lá o casamento, disse, olha, ela está sem voz. Aí, nossa, eles foram tão queridos, foram tão amáveis, sabe? Eles disseram, não se preocupa não, a gente fala por ela, a gente aceita por ela, sabe? Fizemos o meu casamento. Quando terminamos o casamento, nós voltamos, porque nós tínhamos passagem marcada já para voltar no dia 19 para Lisboa. Voltamos, fomos para o hotel. A minha lua de mel, nós fomos para um hotel em Manchester. A minha lua de mel foi assim, eu cheguei no hotel com 40 graus de febre, tomando paracetamol e tudo mais. Cheguei lá, a única coisa que eu fiz foi o seguinte, foi tirar o vestido de noiva, ir para a cama e dormir. E no outro dia cedo saímos para voltar para Portugal. Parece que toda essa energia concentrada que ficou de tudo isso, como estava vendo ali uma passagem, é assim, eu não sei se você, em termos de astrologia, eu também comecei a estudar isso. O retorno de Saturno, ele passa a cada 30 anos, ele passa pelo nosso signo natal, que eu não sei se a minha data é normal ou não, mas parece que há uma defasagem de 2 ou 3 anos quando ele passa. Quando eu tinha 33 anos, a minha filha mais nova, a minha primeira filha nasceu quando eu tinha 33 anos, e o retorno dele seria 30 anos depois. Então, eu não sei se foi registrada 3 anos a menos, ou não sei. E aos 63 anos, aos 60 anos, é que ele passa novamente, ele passa
3 vezes, se nós estivermos vivos, 3 vezes pelo nosso signo natal, que é aos 30 anos, aos 60 e aos 90. Aos 63, eu celebrei meu casamento, que 33, 63, se você tirar os 3, fica sempre a passagem do Saturno. E aquilo foi tão violento que, assim, eu fisicamente eu estava completamente drenada. E agora é assim, para tentar finalizar essa saga, eu estou hoje, as minhas 2 filhas, a minha filha mais nova entrou para a universidade, ela está fazendo universidade aqui em Londres, ela está com 25 anos, vai para o 3º ano da universidade. Entrou pela capacidade dela. A minha filha do Brasil está com 31 anos, tenho 3 netos, aliás, tenho 2 netos ainda, que outro vai chegar em novembro. Eu estou torcendo para que seja uma menininha, porque agora só veio menino. Tem um pai maravilhoso. A minha filha, ela está nesse nosso grupo de consciência elevada, aberta. A minha filha mais nova ainda não chegou no ponto, mas é assim, é uma batalhadora, é uma guerreirazinha. E com tudo isso, para resumir agora toda essa saga, eu só posso dizer uma coisa: eu sou abençoada e eu sou grata a Deus por tudo que me aconteceu. Se fosse para eu viver tudo novamente, para chegar no ponto em que eu cheguei hoje, eu viveria. Mas, como eu me dispus penso que a regenerar isso tudo, o que eu peço, o meu sentimento agora é de gratidão. Eu peço a Deus que, se eu tiver que voltar aqui novamente, uma coisa eu não quero perder. Eu não quero perder esse nível de entendimento que eu cheguei agora. Não, porque isso é assim, de tudo que eu te falei, o mais valioso de tudo é esse sentimento genuíno da presença divina, do cuidado, do amor, de quem é Deus. Que Ele está em você, Ele está em mim, Ele está em todos. Só que aqueles que ainda não vivem esse sentimento dele é porque ainda não descobriram. Não descobriram. É isso. Eu finalizo aqui a minha saga. Nossa, eu não sei nem lhe dizer. Eu não sei nem lhe dizer quantas vezes eu fiquei arrepiada. Eu tive vontade de chorar, eu senti, eu vi você vivendo todos aqueles sofrimentos de criança, de jovem, na sua vida adulta, aqui na Europa. Eu senti cada segundo, cada minuto, cada passagem dessa vida, eu senti com você, eu me arrepiei, eu orei, eu pedi a Deus que o final fosse esse que você agora acabou de contar. Exatamente. Tá? Exatamente. Eu só tenho que dizer amém, gratidão, obrigada. Você é uma guerreira e, na verdade, sempre no final do vídeo, eu converso muito com as pessoas, fico conversando, né? Mas só que aqui, essa sua história, você fez como se fosse, se existia um tempo, como se existia esse linear, você conseguiu descrever tudo diga. Exato. Olha, tem uma coisa que eu estava esquecendo e eu não posso deixar de esquecer essa. Lembra que eu te disse que eu tinha 2 experiências que foram muito profundas? Sim, sim. Pronto. Uma daquelas foi aquela do cérebro. Uhum. E a segunda aconteceu numa casa
que também é uma coisa que é muito importante eu dizer, que uma das coisas que eu sempre, quando eu era jovem, eu sempre pedia, meu Deus, eu queria tanto ter o meu cantinho, eu queria tanto ter uma casinha, eu nunca tive nada, nunca senti posse de nada. E foi interessante que no momento em que Deus me levou à compreensão de que realmente nós não temos nada aqui, que tudo que é material, o carro, a casa, o dinheiro, isso e aquilo, a gente não leva. Então foi no momento que eu cheguei nessa compreensão que daí as coisas se abriram. Porque aí, pela primeira vez na vida, nós compramos uma casa no meu nome e no nome do meu marido. E essa casa foi uma das melhores casas que eu já tive, que eu já vivi até hoje. Eu hoje posso dizer, eu tive uma casa grande, uma sala maravilhosa, uma casa com piscina, uma casa, olha, toda a gente que ia na minha casa dizia, meu Deus, que casa linda, que casa maravilhosa. Eu vou te dizer uma coisa, nós optamos por modificar a nossa vida e vendemos aquela casa. Mas foi um processo tão maravilhoso de venda que, assim, foi justamente no momento em que eu me senti completamente desapegada. E nessa casa eu tive uma experiência que eu não posso deixar de falar, que eu já ia esquecendo. Pronto, falando de espiritualidade, de quem nós somos realmente, porque assim, essa é a mensagem muito importante de tudo isso que me aconteceu. Nós somos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Mas isso é assim, não há pessoas mais do que as outras. Nós somos isso. O problema é que às vezes as pessoas estão adormecidas para quem realmente elas são. E o que se passa é o seguinte, eu sempre, depois quando eu comecei a desenvolver esse estudo pela espiritualidade, não sei o que, eu tive uma informação de que nós estamos aprisionados dentro de um corpo físico. A nossa essência, ela é muito grande, ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina. E eu tive uma experiência muito profunda sobre isso, porque foi assim, na minha casa anterior, nós tínhamos 3 quartos e um deles era a nossa suíte. E tinha o banheiro, né, não era muito grande, uma coisa pequenina, mas foi interessante que quando o meu marido me deu essa oportunidade para ficar livre, para estudar, para ler, para buscar, para pesquisar, para desenvolver aquilo que dentro de mim da espiritualidade, eu me lembro que foi também, eu não sei se de manhã, à noite, não sei que momento da noite, tão claro como, Seu telefone virou. Olha, eu não sei por que Miralda, será que desligou alguma coisa? Você está me ouvindo ainda, Miralda? Pois é, gente. Como vocês estão vendo, houve um probleminha de novo no computador da Miralda. E, infelizmente, não, ou talvez felizmente, não sei por qual motivo que isso está acontecendo, ela saiu, terminou, o telefone dela deu uma virada, não sei o que é que foi, tá? Depois eu vou telefonar, ligar para ela, vamos conversar sobre isso. Mas o que eu tenho a dizer aqui é que foi uma conversa muito longa, nós ficamos 3 horas e 36 minutos de gravação, com quase 2 horas e meia antes de conversa sem a gravação.
E por conta disso, eu vou dividir a história da Miralda em 3, 4 partes, tá? E vou marcar com ela uma outra entrevista para podermos conversar melhor e novamente, porque aqui não tivemos realmente nenhuma oportunidade para... Ficaram algumas perguntas que eu teria, no caso, várias perguntas para fazer para ela, só que a oportunidade agora faltou. Eu peço perdão a vocês, me desculpem, que não pudemos nos despedir da Miralda nesse momento. A Miralda tem muita história ainda para contar, ela teve várias premonições, nossa, foram muitas coisas que ela teve e que acredito eu que não só 3, 4 vídeos da Miralda vai bastar. E eu espero que ela me dê mais uma vez a oportunidade de entrevistá-la novamente e ela volte aqui contando para vocês e para mim também, claro, toda essa história de vida que ela tem.